Mas muitos indivíduos nem sequer sabiam que é um elevador, mas conseguiram lá uma residência. Muitos estão lá, vivem lá, outros já renderam aquelas residências. Portanto, e nem sequer pagam as rendas. São essas pessoas que fabricam e produzem o lixo. São os cidadãos que lá residem. Simples. Então, quando vai se dizer, grosso modo, que o cidadão do Calumbo, do Icolibengo, na visão do Dr. Caebo, só deita o lixo, atira o lixo, é que está a provocar a enchente, o acumulado de lixo? Não, é uma inverdade. O que está a acontecer é falta de competência, falta de estruturação funcional dos serviços administrativos na recolha do lixo. Portanto, aqui o culpado tem nome. E a culpa não pode morrer solteira. Aqui o culpado mesmo é o governo do MPLA. Aqui o culpado é o governo provincial do Icolibengo, e ponto. O que aconteceu com as centralidades foi mais um aproveitamento político do que uma intenção real de se colocar as pessoas em zonas de melhor qualidade de vida e bem-estar. O governador provincial do Icolibengo, Ausílio Jacob, disse recentemente à população que quem posta a miséria dos munícipes e posta a miséria dos munícipes num momento em que a sua gestão não consegue cuidar do saneamento básico dos municípios que compõem a província do Icolibengo. Recentemente, Ausílio Jacob teceu críticas duras aos ativistas e não só, que volta e meia vão postando o lixo em várias redes sociais a denunciar o fraco desempenho, sobretudo no município do Zango. Olhando agora para esta temática sobre a recolha de lixo no Icolibengo, também a província, ou melhor, a cidade, o município, olhando para a estrutura orgânica da vila de Catete, encontra-se também esburacada. E a questão que não se cala, sobretudo no seio dos ativistas, começo com o Dr. Mbule, como é que olha para a gestão de Ausílio Jacob, uma vez que levanta-se sempre que há alguma crítica face à sua gestão. Levanta-se sempre contra. Recentemente criticou a UNITA sobre os fantasmas da guerra, criticou também os ativistas e agora sobre o lixo que paira sobre os bairros, quase todos do Zango, não há recolha de lixo. O que é que está a se passar diante desta gestão de Ausílio Jacob, no seu ponto de vista? Bem, primeiramente prestar a minha solidariedade aos todos munícipes do Calumbo, o Zango e os outros municípios que compõem a província de Icolibengo. É mais uma irresponsabilidade dos dirigentes do MPLA a olhar também aqui para a nova divisão político-administrativa, que mais uma vez vem provar que é um fracasso, na medida em que a divisão político-administrativa partiu da estratégia, segundo o MPLA, de melhorar as condições dos cidadãos. Mas, envolvidos mais de um ano, estamos a ver que têm tido programas falhados e que estas resoluções de problemas básicos não têm sido resolvidas. Ou seja, temos hoje a província de Icolibengo, mormente os municípios aqui citados, que é os Zangos, e estamos aqui a ver o Calumbo, onde os acumulados de lixo há mais de um mês não conseguem-se ter respostas claras. E isto preocupa a todos nós, porque quando temos um conjunto de resíduos sólidos, nós conhecemos o nosso país como é que é, prolifera um conjunto de situações. E muito recentemente também tive a informação que já há um surto de cólera que muito se está a espalhar pelo país. E recentemente peguei a informação que ainda ontem as unidades hospitalares deste município, desta província, registraram mais de 6 casos. E eu não tenho dúvida que isto venha a ocorrer por conta do acumulado de lixo que esses espaços apresentam. E o mais caricato aqui é que boa parte destes resíduos sólidos não estão nas zonas periféricas, estão nas zonas suburbanas ou urbanas, ou seja, centralidades, que são espaços onde, grosso modo, os dirigentes do MPLA, que concomitantemente são os responsáveis das administrações municipais, dos governos provinciais, residem. Quer dizer, é tanta insensibilidade para esta gente, até o local onde ele reside não consegue garantir condições mínimas. Se fosse um paraíso que já é esquecido, se fosse uma lueca que já é esquecido, poderíamos entender. Mas estamos a falar de centralidades, que são áreas urbanas, que vendem o espelho, digamos, dos municípios ou da província.
Mas eu, infelizmente, aqui daria uma nota negativa. O governador de Colibengo tem estado a revelar-se incompetente, está mais para o choque, para os ataques, e eu penso que o MPLA ainda não deixou-se daquilo que é o posicionamento do comunismo. Quando um governador vem pronunciar-se no espírito de limitar, coartar aquilo que é a liberdade de expressão do cidadão, que por sinal tem direito de apresentar reivindicações, em suma também exigir melhores condições para a sua garantia, para as suas cidades, e o governador vem limitar com palavras ofensivas, com palavras insultuosas, tanto demonstra aqui, primeiro, que o MPLA não está preparado para governar, segundo, o MPLA não deixou de forma totalitária aquilo que é o modelo comunista, porque isso ocorre no comunismo. O comunismo, quer dizer, você não tem liberdade de expressão, grosso modo. E estamos aqui a ver um comunismo radical. Você não consegue me dar condições, você não consegue me dar garantias mínimas. E quando eu venho reivindicar, porque há lixo, há péssimas condições, para além do lixo, nós estamos a ver situações de eletricidade, situações de água e outros serviços mínimos possíveis que a população vai exigindo. Mas eu aqui volto a repetir, é mais um fracasso administrativo da governação do MPLA, na medida em que se esperava que a nova divisão político-administrativa poderia dar respostas específicas para esta situação. E eu agora aqui também passo a ribalta para uma reflexão mais abrangente, primeiro para os angolanos, segundo para os acadêmicos, intelectuais. Nós, a UNITA, nunca fomos a favor da divisão político-administrativa, mas o MPLA entendeu que a divisão político-administrativa seria mais-valia na lógica de que poderia resolver os problemas dos angolanos, minimizar, aproximar os serviços públicos. A aproximação é esta, que nem lixo consegue recolher. Portanto, é um fracasso total e volto a repetir, é mais uma solidariedade, mas eu penso que aqui a população do Icolibengo, tanto tem de se reivindicar, tem de apresentar protestos, tem que defender os vossos direitos, e até muito recentemente há postos que dizem, não apoiamos essa iniciativa, mas o povo está a dizer que vão pegar o lixo e vão levar até a residência do seu governador, para ele sentir o quão é nauseabundo, o quão é difícil viver nessas circunstâncias. Portanto, eu penso que é uma nota negativa ao governo do Icolibengo, e penso mais uma vez e reitero que isso demonstra a péssima governação, a falta de compromisso patriótico de servir os angolanos de forma séria e responsável. Doutor Costa, Lourenço Costa, como é que olhamos para o pronunciamento do governador do Icolibengo e a população revolta-se cada dia que passa? Estamos diante de um governador desorientado e que não sabe dar ou não consegue rever as suas políticas de administração a nível local. Bem, a pergunta é particular, mas a resposta é genérica. Porque isto quanto à dimensão total do país, a resposta a essas situações são negativas. Olhamos, por exemplo, o Icolibengo, a título de exemplo, mas no Icolibengo não é a única província em que as pessoas clamam por melhor participação, melhor resposta a nível das administrações ou dos governos provinciais. O governo provincial, quando diz que não pode se postar a miséria, na verdade o que as populações estão a fazer é o quê? É apenas mandar mensagem para quem de direito dar resposta a esses problemas que os munícipes ou então a província enfrenta. Nós estamos a falar até ainda só do lixo, mas a questão da fome, a questão da miséria, é uma questão generalizada em todo o país. O que nós aqui vamos fazer provavelmente é chamar a este pronunciamento do governador, mas que podemos concluir é a incompetência do MPLA dar resposta em todo o país. Em todo o país há fome, em todo o país há crise de saneamento básico, há crise de dar resposta às situações prementes das populações. Então nós estamos a ter um governador que apenas se limita ou se predispõe a cortar a liberdade das pessoas de exporem a maneira como a própria província está a ser administrada. De forma introdutória, só para dizer que o MPLA mostra-se incompetente de cabinda ao cunene, porque todas as províncias carecem de uma intervenção do Estado que está aqui distante das populações. Okay. Muito obrigado, Dr. Lourenço Costa. Dr. Caebo, qual é o seu ponto de vista quanto a esta situação? Bom, primeiro é preciso congratular pela coragem do governador, não é? Coragem no sentido de, primeiro, dizer que há falhas, não é? De recolha
dos resíduos, falha no sentido de que estamos a verificar os amontoados de lixo, mas também coragem no sentido de dizer que é olhar aqui para quem produz esses lixos, não é? Quem produz os lixos. É que muitas vezes aquela pessoa que joga o bidão, a embalagem para a rua, para o asfalto, é o mesmo indivíduo que vai gravar o vídeo a dizer que não há recolha, há incompetência. Portanto, o meu colega falou aqui de forma triste das centralidades, que são os governantes que lá residem. Não, isso não é verdade. Mas eu percebo o meu colega, é a sina da UNITA, não é? De querer impolar responsabilidade ao MPLA até onde não há. Veja aqui a centralidade do Zango, a centralidade do Zango, a Vida Pacífica, é a centralidade a nível deste país que mais congregou pessoas da oposição, pessoas da sociedade civil, até os ativistas mais venais da história residem lá. Portanto, residem na centralidade da Vida Pacífica. Portanto, diferente, por exemplo, do Quilamba aqui, a forma de concessão foi, por exemplo, por contratos, foi em função dos salários que oferem. A Vida Pacífica é onde vivem, é onde muitos jovens, incluindo jovens da Jura, incluindo jovens ativistas, têm as suas residências. Muitos viviam em Museques, e não, sem tirar o mérito de quem vive no Museque e a possibilidade de ter uma casa numa centralidade. Mas muitos indivíduos nem sequer sabiam o que é um elevador, mas conseguiram lá uma residência. Muitos estão lá, vivem lá, outros arrendaram aquelas residências. Portanto, e nem sequer pagam as rendas. São essas pessoas que fabricam e produzem o lixo. São os cidadãos que lá residem. Portanto, se repararem, são os caros jornalistas e meus colegas, no Quilamba o fenômeno é diferente. Embora, tendo em conta o número de famílias que lá residem, claro que vai sempre produzir um número de lixo muito elevado, mas na Vida Pacífica é a única centralidade onde encontras lixo até na recepção. Portanto, quem produz isso? É o governador? Claro que não. Portanto, mais o governador, enquanto representante do Estado, enquanto representante do titular do Poder Executivo, vai fazendo todo um esforço para manter o Zango sempre limpo. Por isso é que está aquela zona que sai do Zango 3, passando pela famosa Rua da Dira, que agora até está sofrendo intervenção pública, não é? Está a asfaltar o asfalto. Portanto, era um amontoado de lixo. Mas o governo vai tirando os lixos da medida que foi possível. Portanto, não vamos aqui entregar responsabilidade aonde não há. A questão do lixo... De quem é a responsabilidade, doutor? É nossa, enquanto cidadãos. Doutor Caebo, o governo angolano exarou... ter essa cultura. Doutor Caebo, o governo angolano exarou, na altura, o governador de Luanda, proposta do governador de Luanda, ex-governador de Luanda, Francisco Gino Lopes Carneiro, que os cidadãos devem pagar a recolha de lixo. E a taxa da recolha de lixo foi incluída no pagamento da energia elétrica. O cidadão paga a recolha de lixo 2.000 kwanzas. A quem o cidadão deve cobrar quando o governo não cumpre com as suas exigências, uma vez que os angolanos pagam o lixo? É uma questão pertinente. Isso reflete também a lógica aqui do meu jornalista. Ele é uma pessoa muito cerebral, tendo em conta a qualidade da questão. Mas veja aqui, o facto do caro escrivão pagar alguma coisa para a recolha dos resíduos sólidos não significa que o escrivão está a conduzir, abre o vidro e joga o objeto. Não faz sentido. E a gente vê isso todo dia, e o dia todo. Quem trafega pelas estradas de Luanda, os meus colegas só não dizem isso porque não têm coragem, sabem que este mesmo bidão que a gente arremessa fora do vidro, depois é o mesmo que vai obstruir a passagem de água do esgoto. E é mesmo esse cidadão que depois das chuvas, e por falta da obstrução, por conta da obstrução da rede de esgoto, não é? É mesmo esse cidadão que depois vai filmar e dizer, olha, o governo. Portanto, todos temos responsabilidades. E a questão de saneamento básico é algo que deve começar nas nossas casas.
Nós aprendemos quando acordávamos anteriormente, varrer o nosso quintal, varrer a nossa porta, para manter as coisas limpas, o local limpo. Isso não é uma questão somente do Estado, é uma questão de cidadania. E a gente vê as igrejas, a gente vê, por exemplo, algumas empresas realizarem campanha. Quando é que o escrivão viu membros militantes da UNITA com vassoura a varrer uma determinada artéria? Mesmo lá no sovismo, para entrar na Rádio Despertar, tem contentor de lixo abarrotado de lixo. Portanto, quando é que um militante da UNITA, do Prajá, também nunca vimos do Prajá? Doutor, por que está abarrotado? Depois passo já para o doutor. É uma questão de cidadania. Doutor, não acha que as empresas de recolha de lixo não têm estado a cumprir com o seu trabalho? Mas independentemente disto, se cumpre, por que a vida pacífica, sobretudo, o Zango, doutor Caebo, o Zango quase que tornou-se uma lixeira a céu aberto. Não, isso é retórica. Por isso é que não faz sentido o indivíduo que produz o lixo ser o mesmo a filmar, não faz sentido isso. Por que o governo cobra? As empresas têm que ser suportadas. E nós pagamos em sede de taxas, pagamos certas taxas, certos impostos, diria até mesmo imposto, porque a gente é uma atividade unilateral, a gente paga e a gente aguarda que o Estado faça a sua parte. Agora, isso não significa, nem pode significar, o escrivão não pode passar aqui a mensagem que o facto do cidadão pagar deve deitar o lixo onde entender. Isso aqui devemos fica, doutor Caio. Doutor Mbule, por que o cidadão paga e a quem deve? O cidadão paga 2.000 kwanzas mensal para a recolha do lixo a nível de Angola. Acredito que o doutor também paga. Tem beneficiado desses serviços? Bem, é difícil ouvir o meu amigo Caebo, porque eu sinto que ele está robotizado a defender o MPLA, mesmo com erros, com falsidades, com péssima governação, mas ele está robotizado a defender o MPLA. E é difícil, na medida em que há cidadãos que estão, portanto, neste momento, a contrair doenças por conta do lixo, e a vontade não é deles, porque os resíduos sólidos produzimos todos os dias. O que está a acontecer é o quê? Há pouca, tanto organização do ponto de vista funcional para a recolha dos lixos. Evidentemente, eu, quanto cidadão, se o depósito nos contentores de lixo são insuficientes, evidentemente que vou colocar naquela posição onde tenho metido. É isso que está a acontecer. O Estado não está devidamente preparado. O governo provincial não está devidamente preparado. As administrações municipais não estão devidamente preparadas para a recolha de lixo. E neste quesito, não vamos imputar a responsabilidade ao pacato cidadão. Há outro passo. O outro, sim, o que está a acontecer de facto, também, por outro lado, é a educação ambiental. Ou seja, nós temos um déficit do ponto de vista da educação ambiental. E aqui vamos buscar, o Caio tocou um pouco, as famílias, vamos buscar outros agentes sociais. Mas ao par disso, tanto o 35º artigo da nossa Constituição da República aclara sobre as famílias. E a família, quer se funda em casamento, em união de facto, é objeto de proteção do Estado. Ou seja, indiretamente, vamos encontrar o Estado a dar suporte às famílias. Nós temos as nossas famílias, grosso modo, do ponto de vista funcional, um pouco esses princípios a se deteriorarem. Quando nós temos um governo, passo o termo, que está a promover as cucas, as ginocas, as maratonas, essas são as políticas que não funcionam do ponto de vista concreto. E isto atinge, de uma certa maneira, também aquilo que é o modelo educacional. Ou seja, as nossas crianças, à partida, desde o berço, desde a iniciação, o ensino médio, temos tido dificuldade do ponto de vista de aquisição de conhecimentos rotulados a estes princípios. Então, quando vai se dizer, grosso modo, que o cidadão do Calumbo, do Icolibengo, na visão do Dr. Caebo, só deita o lixo, atira o lixo, é que está a provocar a enchente, o acumulado de lixo? Não, é uma inverdade. O que está a acontecer é falta de competência, falta de estruturação funcional dos serviços administrativos na recolha do lixo. Portanto, aqui o culpado tem nome. E a culpa não pode morrer solteira. Aqui o culpado mesmo é o governo do MPLA. Aqui o culpado é o governo provincial do Icolibengo, e ponto. Agora, o que tem que se fazer, o que nós queremos, ao par do debate acérrimo que estamos aqui a ter, é que nós queremos melhoria. Porque nós já estamos a ver, e eu acompanhei uma peça muito recentemente do caso mesmo do Icolibengo, as mamãs, os papás a lamentar, porque as moscas estão mesmo a entrar até a centralidade. E o Dr. Caio disse, não, nós também, as centralidades, os homens da sociedade civil, os partidos políticos. Meu amigo, é uma obrigação de quem governa proporcionar isso. Tem feito muito pouco. Então não vem se vitimizar. Se os ativistas, se que é cidadão angolano, usufruiu de uma residência, é vossa obrigação e tem que fazer mais. Portanto, não tira proveito disso. Agora, o que temos que fazer aqui, reitero, é encontrar soluções direitas para esta situação. Porque nós temos tido a taxar, temos estado a pagar as nossas taxas para a recolha do lixo.
E aqui o que tem estado a se resistir, reitero, é falta de capacidade de quem governa para retirar esta situação. E depois vamos despoletar em situações como o paludismo, que são doenças de miséria, de sujeira, de lixeira. Portanto, onde prolifera-se o mosquito, pressupõe dizer que é um local nauseabundo. E é o que está a acontecer lá no Icolibengo. Portanto, nós não queremos mais ver angolanos, mais cidadãos, compatriotas no Icolibengo, nos municípios desta província, em que há maior proliferação destes acúmulos de lixo, portanto, depois a padecerem de situações, de enfermidades que poderiam ter sido resolvidas. E eu falo isso a buscar um exemplo comparado que ocorreu muito recentemente na província de Benguela. Então eu penso que o problema está visível, todos nós estamos a acompanhar, estamos aqui a analisar do ponto de vista técnico, mas o que é importante, o governo angolano deve reunir condições imediatas para resolver esses problemas, porque o cidadão, portanto, está a passar dificuldades e é obrigação de quem governa, que gera o dinheiro dos angolanos, que gera a nossa riqueza, portanto, proporcionar dignidade. E não está a se pedir muito, não está a se pedir fins imundos, está a se pedir só que retirem o lixo. Até está a se revelar incompetente. Volto a repetir que até lixo nem conseguem tirar. Até uma vergonha nós debater aqui sobre o lixo, tem assuntos mais importantes para nós tratar acerca do país. E nós aqui estamos a debater a retirada de lixo do governo que não vai falar. Envolvidos mais de 24 Dr. Bull, está em causa a saúde eu penso que é muita pública. tristeza. Está em causa a saúde pública e a saúde pública tem a ver com os cidadãos angolanos e não só que vivem nestas áreas. Dr. Lourenço Costa, claro que tem pagado lixo, né? Paga o lixo, tem beneficiado com a recolha de lixo porta a porta ou mesmo na sua comunidade? O nível de resposta ainda é fraco. Mas para dizer o quê? Aqui é a salientar dois ou três pontos. O primeiro ponto, estamos diante de uma sociedade de consumo. E a qualidade do lixo que nós hoje consumimos em Angola é aquela com um período de deterioração muito longínquo, que é maioritariamente o plástico. E depois, do outro lado, temos a fraca consciência cívica, não é? O Ministério do Ambiente não funciona. Se funciona ou não funciona ligado mesmo a estas questões ambientais práticas. O que é que acontece, por exemplo, com a nossa sociedade de consumo? Nós hoje temos um consumo muito alto. Pagamos a taxa através do pagamento da energia. Consequentemente, o Estado ou as empresas que recebem essa taxa, que deviam receber essa taxa, não têm capacidade de resposta, o que permite os acúmulos de lixo. A questão do lixo, nós estamos a falar Icolibengo, mas não só o Icolibengo. Nós, a questão da mosca, até em Luanda o índice de mosca é muito alto, os mosquitos. Angola é uma zona endêmica para o paludismo. E todas as políticas de combate ao paludismo são paliativas, porque as práticas do nosso executivo não visam de forma alguma combater na raiz a questão do paludismo. Se nós quisermos que tenhamos uma sociedade cívica, é preciso que eduquemos as pessoas. Realmente sim, nós falhamos, nós não somos educados, nós abrimos a janela, baixamos o vidro do carro e logo lançamos o objeto para a rua. E o objeto esse é um plástico que dura muito tempo para se decompor. Mas também existe aquilo que seria o papel do Estado, né? Representado pelo Ministério do Ambiente e outras organizações que auxiliam o Estado na transmissão da educação ambiental, no sentido de instruir o cidadão o nível de participação ou comportamento face ao nosso meio ambiente. Porque o que existe no Icolibengo não é que o cidadão produz lixo, como quis fazer parecer o nosso ilustre Antônio Caebo. Não é o cidadão que suja muito. É a pouca ou a fraca capacidade de dar resposta na remoção desse lixo. Porque vejamos uma coisa, um final de semana, numa centralidade, qual é a quantidade de lixo? É muito alta, a quantidade é muito alta. Então, é preciso que nós intervenhamos, ou seja, o Executivo intervenha em dois pontos. Primeiro, capacidade de dar resposta, até porque o cidadão paga. Segundo, levar campanhas junto dos parceiros sociais do Estado, no sentido de consciencializar a nossa sociedade. E eu, quando estou aqui a dizer a nossa sociedade, não estou a privar para Luanda ou para Icolibengo, eu estou a falar de Angola.
O êxodo populacional que muitas províncias, muitas urbes sofreram, não é permissível viver sem instruir estas pessoas como viver nessas urbes. O Dr. Caebo dizia que as pessoas foram aí e nem sequer sabiam usar elevador. Não saber usar elevador não é o escândalo. O escândalo é você colocar alguém num edifício que haja elevador, sabendo da não capacidade da pessoa de fazer bom uso, não instruir essas pessoas a usarem. Vou trazer só aqui a título de exemplo. Quando os Estados Unidos decidiu fazer centralidades ou cidades parecidas a essas nossas, antes de moverem as pessoas para essas centralidades, essas cidades, eles têm lá o Ministério, aqui nós chamamos o Ministério de Reinserção Social. Eu acho que eles já tinham uma outra designação. O Dr. Caebo é de uma das escolas em que eu passei, então ele sabe do que. Isso é sociologia. O que é que eles fizeram? Eles foram às comunidades, instruir as comunidades, prepararam as comunidades como deitar o lixo, como fazer os dejetos, como é uma série de formação, instruções que as pessoas receberam para depois de 6 meses, 1 ano, elas serem movidas de uma zona para outra. O que aconteceu com as centralidades foi mais um aproveitamento político do que uma intenção real de se colocar as pessoas em zonas de melhor qualidade de vida e bem-estar. Ok, muito obrigado, Dr. Lourenço Neto. Dr. Caebo, a Vila de Catete encontra-se totalmente esburacada, o Zango tornou-se uma lixeira a céu aberto, constantes falhas de fornecimento de água potável na Vila de Catete. A TV Hora esteve lá em grande entrevista com o General Paca e podemos radiografar isso. Os tribunais de garantia do Icolo Ibengo ontem e hoje não funcionaram por falta de energia elétrica e não havia transportes para transportar, neste caso, os detidos e tantos outros serviços que quase não funcionam. Olhando para aquilo que supostamente é a arrogância do governador local, será que Ausílio Jacob procura trazer arrogância para poder fugir da gestão falhada do seu governo? Bom, primeiro é preciso desconstruir aqui esse adjetivo que o nosso escrivão colocou, de questão da arrogância. É tua apreciação e devo respeitá-lo, não é? Mas quem governa, quem dirige uma província, é uma pessoa que está exposto a muitos riscos, é uma pessoa que nem sequer a sua própria vida privada consegue gerir por conta mesmo da irresponsabilidade. Não é fácil. E o cenário que descreveste na tua questão dá-nos a entender uma província apocalíptica, em profunda destruição. Portanto, mas isso não condiz à realidade. E já falamos da questão da centralidade. Quem reside nas centralidades são as pessoas, são os mesmos que produzem os tais resíduos sólidos. E o meu colega até aqui, sabias que os que residem na centralidade da Vida Pacífica nem sequer pagam a própria renda das próprias residências? Mas pagam energia, não é possível não pagar pessoas que não têm. Permitam-me. O Estado, por ser uma pessoa de bem, escrivão, ao erguer essa centralidade, procurou entregar, ceder de forma igualitária. Portanto, todo jovem naquela altura que reunia as condições mínimas, sobretudo ser jovem angolano, estando numa associação cívica ou num partido político, foram contemplados. Isso deixa cair já por terra a ideia errônea da UNITA de que só os do MPLA que têm sido privilegiados. Por isso, o reflexo é o que se passa lá na Vida Pacífica. Mas, em termos de densidade, a Vida Pacífica não é superior aqui de forma figurativa que o Quilamba. O Quilamba é muito mais robusto, mas a gente vê a organização, vê a forma de recolha, embora as empresas não são plenas, mas lá encontramos um outro ambiente, diferente do que ocorre na Vida Pacífica. Portanto, é uma questão de consciência cívica, é uma questão de percepção de que aqui não posso deitar o lixo. Eu já vi militantes da UNITA dizer, não, eu tenho que deitar aqui porque tem quem recolhe. Portanto, essa é a ideia que a UNITA passa, de que não, vamos deitar a qualquer lado,
porque tem pessoas que vão vir recolher, são pagas por isso. Portanto, é por conta disto, Carlos Escrivão, que eu digo que a UNITA é um perigo. A UNITA é um perigo para a sociedade. Portanto, passar a mensagem de que, embora eu pague, devo colocar o resíduo em qualquer local, porque não faz sentido. Portanto, um Bule é uma pessoa muito cerebral, intelectual, e estou esperançoso que os futuros dirigentes da UNITA terão outros comportamentos. Eu, ao vê-lo, vejo também uma luz no fundo do túnel. Mas com esses seus pronunciamentos, o túnel desapareceu. Já nem vejo nem a luz nem o túnel, porque não faz sentido incentivar as pessoas a colocarem o lixo a qualquer lado, porque o governo tem que recolher. Não faz sentido. A questão do saneamento é nossa responsabilidade enquanto cidadão. Agora, relativamente à questão da Vila de Catete, lá estiveste, citaste aqui o general Paca, que é um general que, portanto, também a sua sanidade mental tem sido muito questionada e também devem ter em atenção que, portanto, ao ouvirem o general Paca, não podem dar esses dados como verdade absoluta. Devem ter cuidado, Escrivão. Vocês até têm já uma certa reputação, portanto, devem fazer um filtro. Toda a sociedade tem problemas e a Catete, e sobretudo com o advento do Auxílio Jacob, tem vindo a procurar dar resposta às principais situações. Tivemos aquela via que sai de Catete a Moshima, não é? E foi completamente reabilitada, asfaltada, e há também obras a serem efetuadas no interior da Vila de Catete. É um percurso, e cria obstáculos, obviamente, mas os obstáculos depois passam e os benefícios permanecem. Portanto, nós estamos a reconstruir Angola. Meu colega, por exemplo, citou os Estados Unidos, com um grupo de ação social, de reassentamento. Esse processo que o meu colega citou começou em 1700. 1700. E hoje tem os Estados Unidos que tem. Portanto, está a comparar um Estado seculares, que tem mais de 3 séculos, ou quase 3 séculos, com um Estado que tem apenas 2 décadas de estabilidade. Essa comparação, meu colega, essa comparação, permita-me. Com o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Permita-me só, porque estamos aqui para ensinar. Nova York começou a ser asfaltada em 1700. Não estou a falar de asfalto, eu estou a dizer a redução dos guetos a nível dos Estados Unidos. Quando se fala de asfalto, é para fazer uma analogia com a periferia. Então, esse processo começou em 1700. Estamos a falar século XVII, século XVIII. O nosso Estado, que queres comparar, não é? Tem apenas 2 décadas e meia de estabilidade. Uma política que eles começaram em 1945. Nós vamos chegar, cara, não tenha pressa. O executivo liderado pelo MPLA chegará também ali, mas é preciso paciência, é preciso tempo. Agora, o meu colega falou que há muita fome e todos os países vivem fome. Vivem dificuldade. A questão da relativização da fome não é mais correta. Não vai por essa via. Escrivão, os bailarinos, os meus colegas bailarinos têm que ter... Estamos ouvindo. Pode falar, estamos ouvindo. Não é de brincadeira, são quadros dos vossos partidos, devo todo o respeito. Portanto, não vamos... A oposição não pode, para ter argumento para falar, usar a fome, usar a miséria, não pode. A oposição, e não deixarão de ser pessoas, se também indicarem alguns caminhos. É claro, um Bule vai dizer que o caminho é MPLA sair do poder, esse é o único caminho que ele vê. A UNITA vê isso há 50 anos, mas essa via não é possível. Portanto, vamos encontrar caminhos concretos, não é? Não podemos somente ter argumento quando estamos a criticar. Não pode, não é possível. Com essa oposição, vocês não vão longe assim. Tudo é MPLA, não é possível. A causa dessas questões do saneamento básico é responsabilidade compartilhada. E os cidadãos devem mesmo, de facto, ter aquela cultura de... Eu vi ainda hoje, eu vi para aqui, baixou o vidro e jogou o inerte. Não, isso não é argumento. Isso não pode. Aqui fica o Dr. Caebo, Dr. Mbule. A Vila de Catete encontra-se num estado deplorável em termos de saneamento, buracos, falta de água potável, energia elétrica. E, título de exemplo, ontem e hoje o Tribunal de Relação não funcionou por falta de energia elétrica. E como acabar com isso?
Bem, eu primeiramente queria ajudar o meu amigo Caebo, que vem aqui permanentemente enaltecer o MPLA, prova que não conhece a prática do terreno, prova que não conhece Luanda, prova que não tem contato direito com a juventude, no seu sentido lato, está mais acostumado a ir nos gabinetes e a andar em podcasts em vez de partilhar com a juventude a sua real preocupação. Portanto, para lhe ajudar, estou aqui a fazer pedagogia, portanto, nos locais, se for a pesquisar nos locais em que a UNITA, do ponto de vista do contexto em que passamos, coordenou, geriu ou esteve sob sua gestão, foram locais permanentemente limpos, que não existia gatunos como tem agora em tempos de paz. Ou seja, os locais em que a UNITA coordenava, quando se instala numa base, a primeira coisa é a higienização do espaço, criar latrinas, criar espaços que permitissem a organização do local. Ou seja, isso ocorreu em toda parte. E se for a pesquisar, você é muito jovem ainda, mas tem tios, tem irmãos, primos, consulta, vai encontrar isto. Isso é para lhe ajudar a fazer a história, para não ficar aqui a falar à toa do que não conhece. Portanto, nós, a UNITA, somos mesmo organizados desde a nossa nascença. É bom que conste isso. E na nossa escola política, somos vinculados, somos formatados até ao momento. E uma prova disso, talvez o Lourenço vai lhe ajudar. O presidente deles, o Dr. Abel Silva Couto, é fruto da escola da UNITA. Portanto, eu penso que também tem esses princípios, tem esses valores. Agora, entrando naquilo que é a questão, meu amigo Esquivão, eu penso que aqui a falha é uma. Primeiro é que o MPLA fugiu à realização das autarquias locais e a escapatória que eles encontraram da divisão político-administrativa. E essa divisão político-administrativa serviu somente naquilo que é a divisão dos cargos. Alguns jovens que eu via nos CAPES, na altura no Cacoaba, agora estão aí no Calumbo, é mesmo só divisão de cargos. Mas do ponto de vista funcional, não vamos ter respostas claras para aquilo que tem a ver com os problemas. Portanto, reitero, a divisão político-administrativa na fundamentação do governo do MPLA era para facilitar esses serviços. E já são mais de um ano que estamos a respeito disso. E nós estamos a ver que os problemas continuam. E o Icolibengo nasceu também em função dos resultados eleitorais, da derrota que o MPLA, muito particularmente, apanhou na capital do país. Isto é para procurarem manipular um pouco aquilo do ponto de vista geográfico e do ponto de vista demográfico. Isso nós conhecemos e nós somos políticos. E não vamos aqui falar de forma clara. Portanto, qual é a solução para terminar com, ou melhor, qual é a solução para acabar com este problema que esta população está a viver? Bem, a solução total, eu penso que é a retirada do MPLA no poder. A solução paliativa é chamarmos, enaltecermos aqui o espírito, portanto, cidadão, de participação cidadãs, que os cidadãos do Icolibengo, muito particularmente, ativem aquilo que são os seus direitos constitucionalmente consagrados, que é juntos chamarem a atenção, como já têm estado a fazer, em manifestações pacíficas, exigir os seus direitos. Eu penso que também podemos chamar este lado para despertar de quem de direito, nesse caso aqui vamos chamar o governador provincial e outros colaboradores, né, administradores municipais, para se reverem naquilo que tem a ver com a sua atuação constitucionalmente consagrada, que é garantir a satisfação mínima e dignidade da comunidade. Muito obrigado. Doutor Lourenço, já para terminar este tema, a Vila de Catete, ou melhor, qual é a solução para terminar com, para dar uma vida condigna à população do Icolibengo, visto que é a terra de Mangush? Antes tinha aqui um ponto que o meu amigo Caio falou e eu não rebati, mas ele também entende-se, não vai às comunidades. A JSA, Juventude Servidora de Angola em Luanda, teve campanhas de limpeza em muitas artérias da cidade. Ok, se for procurar alguns canais, obviamente não passa na TPA, Eu acompanho. mas se encontrar, vai encontrar as imagens. O pai acompanhou, o pai. Ele acompanhou, porque ele é um jovem atento. Graças a Deus ainda temos alguns jovens É a atentos. mesma gênese. Não, mas não, ele é um jovem atento, tem que aceitar isso. Agora, quanto a outra questão, enquanto o MPLA não aceitar as suas falhas, a ideia, a certeza de que é incompetentemente para governar Angola, nós teremos problemas do gênero de forma repetidas. O MPLA precisa aceitar que já não consegue governar esta Angola. Então a solução é a sanção política, não é? A quando das eleições, a retirada do MPLA. Agora, também podemos fazer outra, que é o sentido dos munícipes, enquanto munícipes, unirem-se e protestarem junto da administração no sentido para atender às suas necessidades, ou seja, dar resposta a essa necessidade que é do lixo.
porque de outra via não vamos. Mas também nós temos aqui um problema que são os ouvidos de mercadores dos nossos governantes. Disse bem um bulho que muitos destes também não vivem distante, vivem mesmo na centralidade, são dirigentes, passam mesmo aí todos os dias e deparam-se com este lixo. Mas entendemos que a sanção primária mesmo é a sanção política, de que olhemos para este país, olhemos para o MPLA e é notável que o MPLA está cansado. Quer dizer que o MPLA entrou numa situação cíclica, que já não faz nada, está a girar no mesmo circuito. Então, para nós, essas são as duas medidas, uma mais provisória, a outra mais definitiva, a quando das eleições. Okay. Muito obrigado, doutor Lourenço. Doutor Caebo, 1 minuto e meio, qual é a medida mais acertada para acabar com este problema no Icolibengo e, sobretudo, né, dar dignidade à população das terras de Manguche, Catete? Bom, primeiro vou dividir o meio minuto para esclarecer. Ainda não é um minuto final. É só meio, exatamente. Como deste meu minuto e meio. Um minuto, doutor Caebo, 1 minuto. Ok. O meu minuto para dizer ao meu colega Ambule, a UNITA é o único partido na história do mundo que perdeu em todos os campos. Campo de batalha, campo intelectual, campo econômico. Portanto, não vem aqui trazer a percepção errônea de que a UNITA... Não é verdade. Meu colega. Caebo, não é verdade. Mas é um debate. Mas eu queria concluir. Depois pode se termina. rebater. Só que está a falar em verdade. É um colega é jovem, não pode se focar nas menos verdades. radical. Portanto, perdeu em todos os domínios a UNITA. E nós, enquanto jovens, enquanto militantes do MPLA, não é, temos um conjunto de estrutura que nos permitam conhecer a história. Embora, quando vos convém, vocês dizem, não podemos tocar na história, aquilo é passado, mas quando também te convém, citou a história. E citou mal. Falou dos locais onde a UNITA controlava mata. Jamba era mata. Agora, é preciso que se diga que é mata. Agora, e disse que não houve roubo. O Jonas Savimba, eu vi vídeos do Jonas Savimba dizer que viu um médico a desviarem remédio. Na Jamba. Se na Jamba, que tinha apenas cubatas de capim, foram capazes de desviar medicamento, e o vídeo está aí, depois partilho consigo. Portanto, não tenta aqui empolar a verdade. Eu acho que algumas pessoas costumam assoprar nos vossos ouvidos que vocês um dia poderão governar Angola nesses termos. É mentira, essas pessoas estão a vos iludir. O meu colega aqui viajou um pouco, a questão foi sobre o lixo e soluções, falou que a única solução é retirada do MPLA do poder. Essa técnica não funciona. Nós estamos aqui para discutir um tema preciso, específico, e os colegas colocam permanentemente em causa o MPLA, o governo. Assim não funciona. Agora, as soluções, eu concordo parcialmente com vocês e rebolo nas vossas palavras. No vosso segundo ponto, os colegas concordaram. Nos primeiros disseram que tem que ser o MPLA de sair, mas no segundo falavam da questão mesmo ligada ao próprio cidadão. Portanto, há necessidade, caro escrivão, para concluir essa abordagem, que os cidadãos ganham mesmo aqui a percepção de que são cidadãos. E a cidadania pressupõe um contributo para o Estado, pressupõe um indivíduo vertical, um indivíduo que... A cidadania pressupõe colocar o lixo no local apropriado. Agora, o que a gente verifica todos os dias e o dia todo é uma lástima para depois imputarem responsabilidade ao MPLA. Mas nós identificamos, sabemos quem faz isso. Sabemos, de fato, quem faz isso. E quem mais suja a cidade de Luanda é os militantes da UNITA. Quem mais suja? Aliás, a cidade já está suja, não é? E a sujeira não vamos olhar só do ponto de vista físico. Temos também uma sujeira, portanto, metafísica. Sujeira no sentido de desacreditar tudo. Sujeira no sentido de dizer que culpa é do MPLA. Sujeira no sentido de nunca sequer apontarem soluções para, portanto, contribuírem para essa república. Portanto, mas nós, enquanto MPLA, eu, enquanto militante do MPLA, tudo sempre farei para ajudar a minha pátria. Por isso é que eu, aos finais de semana, procuro sempre manter a minha rua, sobretudo aquele largo do meu quintal, aquela circunscrição limpa. Eu devo fazer alguma coisa pelo meu Estado. Eu não sou, por exemplo, como militante da UNITA, sou instruído a deitar o lixo a qualquer lado porque pagam e porque o governo tem aqui que fica, limpar. Dr. Caio.